Alô, família Viverde, olha só, a Taça Libertadores é obsessão, meus amigos. Falta somente um dia pra grande final da Copa Libertadores da América. Eu não sei nem, cara, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais pensar direito, porque amanhã, se Deus quiser, meus amigos, Palmeiras tetracampeão da Libertadores. E sem perder muito tempo, agora a gente já vai lá pra tudo que a mídia tá falando a respeito do grande jogo do Palmeiras e da preparação do time pro confronto de amanhã. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa seu joinha, não perde tempo e bora pro vídeo de hoje, família. Valeu! O Sport Center está de volta agora aqui em Lima, hein? 9 horas e 31 minutos, a gente tá vendo, olha que bonita, Mari, a nossa maquete virtual do Estádio Monumental. É esse estádio que amanhã vai receber a decisão da Conmebol Libertadores. Grande cobertura da ESPN já está rolando e, claro, os grandes personagens. Eu acho que não é muito difícil saber qual é a equipa, mas independentemente do time que vai jogar, há detalhes que nós temos tempo para os treinar. Só espero que os meus jogadores estejam criativos, inspirados para executar aquilo que nós já preparamos. Por conta dos últimos títulos, né? A gente tem sempre brigando por título. Hoje o Flamengo é talvez, na minha opinião, o maior rival nosso. Óbvio que quando é derby também tem uma questão diferente, mas por conta dos títulos o Flamengo tem sido ali o time que tem brigado, né, com a gente nos últimos anos. É um time muito forte também, assim como a gente. Primeiramente feliz pela oportunidade que a vida está brindando para nós. Orgulhoso também por tudo que fizemos até aqui. Abel faz 5 anos que está aqui. Ele com certeza tem experiência nesse tipo de decisões. E nada, o que eu posso falar para o torcedor é acreditar até o fim. Tem um lema nosso que é esse, nunca desistir. E com certeza os que vieram até aqui vão apoiar o time até o final. Alegria imensa, é o resultado de um trabalho incansável dos nossos jogadores, comissão técnica, de todos os nossos profissionais. É um orgulho muito grande. É um privilégio muito grande e a gente está preparado. Eu acho que fala muito sobre o nosso ano, um ano consistente, um ano em que a gente tem a melhor defesa e o melhor ataque. E é claro, né, afinal um jogo único, um jogo que você tem que estar 100% concentrado no jogo e tem que estar com o mental muito forte para qualquer cenário. Um dos dois vai sair tetra de lá de Lima. Queremos que seja a gente, né? Vemos trabalhando muito para isso, sonhamos com isso, montamos um elenco muito forte com grandes jogadores. É isso que queremos, colocar uma foto nossa na parede aqui como campeão da Libertadores mais uma vez e poder fazer com que o Flamengo seja cada vez maior. Muitas vezes eu paro durante os jogos, assim, no aquecimento ou algo do gênero, e eu fico admirando, assim, principalmente no Maracanã, a torcida do Flamengo. E aflora de novo esse meu lado torcedor, esse meu lado vibrante com o Flamengo. Então, realmente é algo que eu não consigo colocar em palavras e que eu estou super ansioso para viver. E assistindo a Libertadores do Brasileirão, então é algo nostálgico, né? Que me leva à minha infância, é algo muito importante que seria colocado ali lado a lado na prateleira com o Champions League. Como já falei, parece até clichê, mas é a verdade. É realmente um sonho, porque era algo que quando estava crescendo era algo muito distante. Na tela, os números dos dois confrontos anteriores nessa temporada de 2025 entre Palmeiras e Flamengo. Aí, Mário Pereira, é interessante a gente ver que o Palmeiras teve mais posse de bola, mas o número é bem equilibrado e o Flamengo fez mais gols. Por isso, essa relação entre finalizações e até marcar é bem desequilibrada. Olha como o Palmeiras finalizou muito mais, mas como o Flamengo precisou apenas de, a cada 3 finalizações, marcar um gol. Então a gente viu isso no jogo do Allianz Parque, onde o Palmeiras venceu, ou o Flamengo, aliás, venceu por 2-0, e também no Maracanã, onde o Palmeiras até inicia o jogo melhor, não é, Mari?
mas o Flamengo consegue uma vitória importantíssima por 3-2. Agora a gente está vendo imagens então do Estádio Monumental e a gente segue aqui, agora são 9 horas e 35 minutos por aqui, em frente ao hotel do Palmeiras. Mais cedo, claro, estivemos no hotel do Flamengo também. A questão é, hein, Mari, qual será que vai ser a postura das duas equipes amanhã? Diante desses números, a gente consegue ter alguma ideia? 2 pontos me chamaram a atenção nessa tela que a gente mostrou, Bruno. O número de finalizações, né? O Palmeiras com o dobro, mas o Flamengo muito mais assertivo, então aproveitando melhor as oportunidades que criou e posses recuperadas. O Flamengo é maior, então diz muito sobre o Palmeiras se comportar. Donk, Jailson e Má falando sobre esse meio de campo do Palmeiras, que vai ter que ser um meio de campo bem combativo para não perder justamente, né, superioridade numérica por ali. Então é um ponto de atenção. O Flamengo conseguiu nos 2 confrontos muito mais efetividade, ganhou e também esse número de posses recuperados. E como é lindo esse estádio também, nessas de posses recuperadas e de jogo físico, o Flamengo teve a vantagem na partida no Maracanã, Isso. não é? E aí é interessante, porque entre as posses recuperadas, uma de uma saída de bola errada do Aníbal Moreno, que é uma das opções do Abel para o jogo de amanhã, para o meio de campo. Exatamente, como esse meio de campo do Palmeiras talvez seja, né, o assunto mais discutido, porque se fala de Andréas, se fala de Aníbal, se fala de Emi Martins, ele vai entrar para ajudar daqui a pouco voltamos, tá ruim o nosso link ali de Lima, daqui a pouco voltamos com o Bruno e com a Mari. Eles estão fazendo uma análise de postura das duas equipes para a partida de amanhã. O Abel ontem deu uma entrevista falando que ele está muito certo e muito seguro de tudo que ele quer da equipe dele e que ele espera que os jogadores estejam inspirados para colocar em campo todo o plano do Abel. Inclusive o plano do Abel começa com essa história, né? Em 2021, quando ele consegue vencer o Flamengo na grande final, com aquela frase de "eu sabia que o Flamengo era superior e por isso eu montei um plano diferente", e ele consegue vencer e levantar aquela Libertadores. Qual deve ser o plano do Abel e qual deve ser o plano do Felipe, sabendo que o Felipe hoje passa por um momento melhor do que o Palmeiras? A questão de 2021 é muito nítida porque o Felipe Luiz, né? O plano do Abel Ferreira passava em cima do Felipe Luiz e do Bruno Henrique. Justamente o desgarre da marcação que poderia acontecer do lado esquerdo, e foi realmente o que aconteceu. E aquele gol do Rafael Veiga, que foi muito estudado ali, basicamente em 2 meses. Assim, a questão do Palmeiras para amanhã, para mim, passa muito pela escolha que o Abel Ferreira vai fazer em relação ao meio-campo. Eu talvez, né, eu não vejo como, por exemplo, uma boa ideia o Fux como volante. Eu entendo perfeitamente a fase do Aníbal Moreno, realmente não é uma fase boa, mas como cão de guarda ali, como marcador, o Aníbal Moreno ainda é mais leve para fazer a marcação em cima do meio-campo do Flamengo. Fico imaginando o Fux à frente, né? Tentando fazer essa marcação no meio-campo. Eu acho que ele é um pouco mais pesado. Acho não, ele é um pouco mais pesado. E aí eu fico imaginando assim, o Arrascaeta girando no Bruno Fux. Eu acho que seria muito mais fácil pro Arrascaeta girar em cima do Fux do que girar em cima do Aníbal Moreno. Mas a gente, assim, pegando a comparação com o jogo, por exemplo, do Brasileiro, acho que passa muito pela figura do Pedro. E o Pedro não vai estar em campo amanhã. O Pedro, para mim, foi o ponto que de desequilíbrio naquele confronto no Maracanã. O Palmeiras teve muita posse de bola, o Palmeiras assustou bastante ali o gol com algumas oportunidades criadas, mas o Pedro foi o ponto de desequilíbrio, fazendo justamente o pivô. Então eu queria entender, né, como o Flamengo vai montar essa equipe não tendo pivô, porque não tem. Não adianta. O Bruno Henrique não vai fazer isso? O Bruno Henrique, ele vai estar lá posicionado como centroavante, sim, mas ele não é pivô. Então a dinâmica do jogo do Flamengo muda completamente, porque não tem essa referência no ataque. Então provavelmente o Flamengo que vai buscar a diagonal, vai buscar a bola alçada nas costas da defesa do Palmeiras. Então assim, a questão do Felipe Luiz são as escolhas que ele vai fazer para iniciar o jogo. A gente estava montando aqui ontem, né, em relação assim, a ter mais a posse da bola, com Carrascal, Luiz Araújo e Arrascaeta, a ser um time mais agressivo, já com Cebolinha de saída, com Carrascal pelo lado direito. Vamos ver algumas questões que serão respondidas só amanhã quando saírem as escalações. Mas qual seria a sua escolha, Donk, do Felipe? Se você fosse o Felipe, quem você colocaria em campo para enfrentar esse Palmeiras? Olha, essa é bem difícil, porque como até eu já estava falando, você tem diferentes estratégias. Então não acho que essa é a escolha certa. Acho que são formas de ver.
Eu gosto muito da ideia de você ter o Carrascal com a Arrascaeta, ter um pouco mais de posse de bola, e eu entendo que você perca essa possibilidade de um Cebolinha durante o jogo, mas eu gosto pelo momento que ele está vivendo, então eu gosto da ideia com o Carrascal, Arrascaeta, Cebolinha e o Bruno Henrique no comando de ataque pelo poder de decisão, pelo momento que ele vive. Eu iria com essa forma, mas sim, você tem várias estratégias. Você pode pensar no Luiz Araújo jogando pelo lado direito e o Carrascal pelo lado esquerdo também. Eu entendo que é uma estratégia. Eu iria sim. Você iria dessa forma? Eu iria sim. Porque aí você tem mais controle de posse de bola e você Cebolinha no segundo tempo, que eu acho que é uma estratégia extremamente válida. Só que assim, é uma questão muito em aberto. Uma dúvida que parece estar mais encaminhada é a questão da zaga com o Léo Ortiz, ele estando à disposição. Você colocaria ele de frente já? Por mais que ele não joga 7 jogos, mas ainda assim, o nível que ele tá, eu iria com ele na zaga. Pois é. Temos aí os donos da América, os países com mais títulos seguidos de Conmebol Libertadores. O Brasil, 7 títulos, né? 2019, 2025 e 4 seguidos, 2010 até 2013, já tá ficando 2025. A Argentina, 4 títulos seguidos, 67, 70 e 72, e 75. 72 e 75 também, 4 títulos seguidos. Vamos lá, falar mais de Palmeiras e Flamengo, Fãs de Esportes. Daqui a pouco vamos ao vivo para Lima conversar com o Pedro Ivo Almeida e também com o Pedro Henrique Torre. Eles estão acompanhando neste momento o treinamento do Flamengo. Vamos saber como foi o dia do Palmeiras ontem, a programação para hoje com a Lili Nascimento e o Jean Otti. Fã de esportes, o dia do Palmeiras foi bem agitado por aqui. Aliás, o primeiro dia completo do Palmeiras aqui em Lima. O Palmeiras chegou na quarta-feira, então nesta quinta-feira fez o primeiro treino de preparação para a final lá na casa do Alianza Lima. O Palmeiras que terá 2 treinos até sábado, né? Nessa quinta e na sexta-feira também, Jean. Pois é, Lili, o primeiro dia do Palmeiras acho que foi intenso, a gente não sabe se foi produtivo ou não, isso o Abel sabe melhor que a gente. Agora, o nosso foi muito produtivo, né, Lili? Teve muita coisa legal, muita entrevista boa, muita declaração e até um furo, a gente fala disso daqui a pouco, né? Exatamente, rendeu demais, né? Além de entrevistarmos os atletas, falamos com o professor Abel Ferreira e com a presidente Leila Pereira. Eu acho que não é muito difícil saber qual é a equipa, mas independentemente do time que vai jogar, há detalhes que nós tivemos tempo para os treinar. Só espero que os meus jogadores estejam criativos, inspirados para executar aquilo que nós já preparamos. O que essa entrevista do Abel te demonstrou? Pois é, Lili, eu acho assim, ele acaba poupando 11 jogadores, até vamos dizer a verdade, né? Alguns deles vão pro jogo contra o Grêmio, mas entram no segundo tempo apenas, mas o fato é, ele poupou 11 e aí fica essa impressão, mas o Abel vai entregar a escalação logo de cara, não é muito feitio dele, né? A frase dele dizendo não é muito difícil saber qual é o time que eu vou escalar, me parece indicar, de fato, a escalação com esses 11, né? Mas o que eu achei bastante interessante na entrevista dele é que depois ele fala, mas a questão não é só quem são os 11 que eu vou colocar em campo. Acho que tem uma questão também de entender o que eles vão fazer, né? Como eles vão se comportar. Então, talvez, de certa maneira, a surpresa esteja mais nesse sentido, né? Sim. Em como esses jogadores vão atuar, se vai ter alguma novidade tática, de posicionamento, de postura dos atletas, mas me parece, e eu não botava muita fé nisso, me parece que a frase do Abel indica sim que os 11 que vão começar o jogo no sábado são aqueles 11 que foram poupados ou nem viajando, né, para o jogo em Porto Alegre ou começando no banco de reserva. Isso tudo é dentro de campo, mas tem o extracampo também, porque aqui na porta do hotel nós entrevistamos Leila Pereira, que falou sobre vários assuntos, expectativa, gostaria muito de ganhar essa Libertadores, é o título que falta na gestão dela, né? Quando o Palmeiras ganhou em 21 ainda não era a Leila Pereira. Mas aí a questão é, qual foi o forte dessa entrevista? Vamos falar já? Vamos chamar o que a Leila falou. Isso é um furo de reportagem, viu? Tá, vai. Tá? Que eles pensam, e já me procuraram, entendeu? Algumas pessoas no Palmeiras, pra gente alterar o estatuto para que eu fique mais um mandato, quem sabe? Aí outros dizem que não pode, que é golpe. Que golpe é esse? Se alterou o estatuto, democraticamente. Se o associado diz que sim, eu gostaria de continuar mais um, mas também seria só mais um, tá? Você não chega.
Não é, mas quem sabe? Pois é, ela mesma já antecipa, né? Eu tô entregando aqui um furo, né? E de fato foi um furo, porque ela admite pela primeira vez, ela fala em terceiro mandato, em mudar o estatuto, enfim. Acho que a gente, aqui nós estamos reportando, né? Não cabe aqui a avaliação dessa decisão, mas é uma notícia muito relevante de fato e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora é claro que, enfim, vai se falar muito do jogo e a gente sabe como as coisas funcionam no futebol também, né? Você ganha, você tem um peso, uma força, você perde, você tem outro peso, outra força. Agora a Leila e acho que o Palmeiras todos estão pensando apenas na final de sábado. Seguiremos aqui acompanhando também toda a rotina, cada passo do Palmeiras aqui em Lima, no Peru. Bom, família, é isso. Bora lá, bora comentar um pouquinho aí a respeito de tudo que a gente está vendo aí com relação a essa preparação do Palmeiras. Mediante a essa grande final aí, a gente teve uma semana um tanto quanto conturbada, principalmente após a derrota diante do Grêmio. Tive um dia aqui, acho que na quarta-feira, para desabafar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu estava sentindo como torcedor do Palmeiras. Acho que a gente poderia brigar por muito mais essa temporada e, enfim, felizmente a gente viu ali realmente o nosso time abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Eu sei que existe um desgaste físico, eu sei que existe, né, que existem muitas vertentes aí no que diz respeito à resistência dos jogadores e, enfim, calendário e tudo mais que o Abel falou. Concordo totalmente com o posicionamento de Leila Pereira e também que o Palmeiras perdeu o campeonato para ele mesmo, por incompetência. Todos os outros times enfrentam as mesmas dificuldades que o Palmeiras, seja em termos de calendário, seja em termos de arbitragem. Então, família, foi uma semana um tanto quanto conturbada, mas o grande foco agora é na final de amanhã. É realmente Palmeiras e Flamengo. E, cara, o tempo vai passando, a ansiedade vai tomando conta, né? Até brinquei ali no comecinho falando que, pô, é difícil a gente produzir no trabalho. Eu não tenho muita opção, rapaziada, porque o último dia do mês vocês estão ligados como é que é, aquela correria total, então tem que produzir de qualquer jeito. Mas o pensamento aqui é, pô, como é que vai ser amanhã? Tava organizando aqui o churrasquinho de amanhã pra comemorar com a rapaziada. Se tudo der certo, eu espero ver você lá na porta do Allianz Parque pra estourar foguete, pra comemorar título, soltar fumaça, pendurar em cima do... Cara, se tudo der certo, amanhã será um dia histórico, meus amigos. O Palmeiras pode sair amanhã aí sendo o maior campeão da Libertadores entre os brasileiros, o único tetra. Então, assim, é um jogo muito importante que temos pela frente. Agora é realmente estarmos todos unidos em um só pensamento, todos nós no mesmo clima ali, para que se tudo, enfim, para que a gente consiga sair com esse título aí. É claro que nós, como palmeirenses, acreditamos muito no título, mesmo que a mídia fale, né, que o Flamengo é o grande favorito. A gente acredita 100% no título, claro, do nosso jeito. O Palmeiras não canta vitória antes da hora, pé no chão, vamos pra cima, não vai ser um jogo fácil, a gente sabe da qualidade do Flamengo, mas a gente também sabe da qualidade do nosso time, tudo que o nosso time fez aí nos últimos anos e como se tem um time que pode sair campeão no jogo de amanhã, que tem competência para isso, esse time é o Palmeiras. A gente espera aí então que o Palmeiras que entre em campo amanhã seja o Palmeiras com tanta vontade quanto quando jogou contra a LDU, né, e não seja o Palmeiras das últimas 5 partidas. Dito isso, meus amigos, é amanhã, meus amigos. Olha só, hoje é a última sexta-feira, Black Friday, a última sexta-feira da sua vida que você é tricampeão da América. Porque é a partir da próxima sexta-feira, meus amigos, nós seremos tetra. É isso aí, todos juntos, amanhã é o grande dia. Se Deus quiser, o título vem. Eu quero voltar aqui amanhã para falar mais sobre a preparação e tudo mais. A gente vai ficar trazendo um monte de notícia aqui, mas cabeça fria, coração quente, vamos pra cima com raça e determinação. A Taça Libertadores, meus amigos, é a grande obsessão do ano. Se ganhou a Taça Libertadores, nada do que aconteceu nesse ano importa. Forte abraço para vocês, aproveitem o final de semana, comemorem o título amanhã com muita raça, com muita vibração e vamos pra cima. Grande abraço, família, valeu!